Tá tudo bem por aí? Então tá, hoje no papo um cara que eu admiro sempre, né? Trabalhamos juntos um tempão atrás, um cara que eu tenho o maior respeito e por tudo que ele tem na vida, e sim 40 anos fazendo produção do Antônio Carlos. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de estar ao lado de Ricardo Campelo, jornalista, produtor, fã do Roberto Carlos. Vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. Campelo, prazer enorme estar com você. Prazer aqui. enorme estar com você também, Fabiano. Obrigado, muito tempo, realmente. É verdade. Agora, na verdade, eu comecei na Rádio Tupi, né? Na Rádio Tupi, no dia 26 de abril de 1976, com um cara que infelizmente nos deixou há poucos dias. Eu comecei com Paulo Barbosa aqui na Rádio Tupi. Né? Comecei no jornalismo da Rádio Tupi, no programa do Paulo Barbosa. E essa história, como diria o Roberto... 76 você começou... Pô, que bacana. Como diria o Roberto Carlos, essa história também é interessante. É verdade. Você, Campelo, você na verdade tem uma história assim, dentro do rádio que é impressionante, né? Assim, o jornalismo, a produção dos programas, tudo isso caminhou com você dentro, né? Eu comecei na produção, eu fui descoberto para a produção através do programa do Paulo Barbosa. Como? Eu entrei aqui, assim, da seguinte forma, eu fiz estágio na Rádio Nacional, mas aí o estágio não era remunerado, aí a galera da faculdade ia para Ouro Preto, eu fui também. Ouro Preto? Aí eu fui para Ouro Preto, mas fui para passear, porque fazia estágio de graça. Mas eu tinha uma empregada lá em casa, que se transformou hoje, Milda, aquele beijo, hoje ela é professora formada e pós-graduada, porque a minha mãe fazia questão que ela estudasse, a mãe era professora também, né? Você mora em Copacabana? Não, moro na Glória, mas na época eu morava em Botafogo, né? Sim. Então, e ela ouvia as novelas da Rádio Nacional, e eu fiz o meu primeiro estágio na Rádio Nacional. Aí ela falou, Ricardo, quando eu voltei da faculdade, Ricardo, estão anunciando aí que vai ter estagiário remunerado. Opa. E lá, o Cataldi trabalhava, o José Carlos Cataldi, jornalista que me lançou no rádio, ele trabalhava na Rádio Nacional e aqui, na Rádio Tupi. Aí eu cheguei lá com o papel da faculdade, mas tinham preenchido a última vaga. Aí ele disse assim, olha só, e eu comecei a gostar de rádio ouvindo o programa do Paulo Barbosa. Aí ele chegou para mim e falou, olha, tem vaga de estágio lá no jornalismo da Rádio Tupi, você tem que ir lá falar com Ivan Lima Alves e com Alberto Cury, que era um locutor. Eu tô batendo. Você bateu o microfone. Aí com Alberto Cury e com Ivan Lima Alves, e aí, mas você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que ir para a feira para dizer o preço dos produtos no programa do Paulo Barbosa. Aí, e você já tinha alguma experiência? Né? Não, nenhuma. Mas aí aquele negócio, eu comecei a gostar de rádio ouvindo o Paulo Barbosa e vim cair exatamente no programa do Paulo, né? Sensacional. Aí foi ótimo, né? Você ficou aí e foi pra feira? Fui pra feira, comecei na feira e no primeiro dia, né? Entrou gravado no ar e eu estava no auditório assistindo e o Pedro de Lara participava do programa. Pedro de Lara. Virou pro Paulo Barbosa e falou, ruinzinho esse repórter. É o Paulo Barbosa, muito sem vergonha, é ele ali, ó. Aí o Pedro de Lara me chamou depois do programa e falou por que era ruimzinho. Depois eu e o Pedro de Lara ficamos amigos. Toda vez que ele vinha pegar o declaração de rendimentos, que ele trabalhava aqui, a TV Tupi era um departamento da Rádio Tupi, aí ele vinha pegar a declaração de rendimentos aqui, Campelo, tô indo aí tomar um café, tá cada vez melhor, hein, menino? Né? Então foi bom isso. E não, né? Então foi isso. Aí eu fazia reportagem para o Paulo, até que descobriram que os artistas simpatizavam comigo. E tinha um quadro no Paulo Barbosa que o Péricles Leal lançou, que era o Guerra é Guerra, que vinham 2 artistas por dia. Hoje não seria possível, né? Porque antigamente você ligava direto para o artista. Agora você passa pelo assessor, pela mulher dele, pelo secretário dele, pelo faxineiro dele, pelo porteiro, até chegar nele, né? Vinham 2 artistas por dia e um dia o Írio Informal, que era um jornalista que fazia, teve que ir embora. Aí o Paulo Barbosa, por que não experimentou o Ricardo? Aí entrei e comecei. Exatamente. E comecei a fazer. Que legal. Né? Mas na verdade a minha origem é repórter. Né? Você ficou na Tupi quanto tempo nesse período? 14 anos e meio. Eu saí da Rádio Tupi em 91, porque a Cidinha foi demitida, e eu trabalhava com ela também. E a Cidinha Campos carregou todo mundo da equipe que ela gostava.
lá para a Rádio Manchete. Foi quando a gente se conheceu. Não sei se você foi para Manchete em 91, você era produtor da Cidinha. Não, lá na Manchete eu também fui como repórter. Né? Fui como repórter, mas a fama da Cidinha de ser braba e dar esporro, aquele negócio todo, fez com fama ou é verdade isso? Não, não. A Cidinha tem um coração fantástico. Só que ela é muito profissional. Ela é capaz de te elogiar, encher a tua bola e daqui a pouco te mandar merda. Entendeu? E ela mesma reconhece isso. Né? Ela me deu uma bronca. Você tem que saber lidar com ela. Como vocês todos comunicadores, a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber lidar com o ser humano como ele é, né? Criaram um plantão Tupi na Rádio Tupi por minha causa, que disseram, não, esse Campelo é muito bonzinho, vai tomar esporro da Cidinha e não vai dar certo com ela. Pô, eu sou amigo dela até hoje, não deu certo? Lá na Manchete nós ficamos quase 2 anos, né? Mas aí o Canásio brigava com a equipe toda nada contra você, Canásio, mas com a equipe toda que era da Cidinha, que ele herdou. Aí como eu estava me preparando para ser fundador... o Canásio entrou no lugar da Cidinha no Ela horário. foi para lá para o horário que era dele, né? De 8 às 11. Sim. Né? E ele era de 9 a meio-dia, na verdade, né? E inclusive ele é muito respeitado porque ele tirava o ponto do Haroldo na Globo e da Cidinha no Tupi, né? Então, e ela foi para lá, adaptaram o horário, puseram ele para tarde. O Oscar Barbosa, que era o diretor de jornalismo, me botou como chefe de reportagem, porque ele não queria encarar a Cidinha e eu já tinha como encarar, né? E deu certo. E aí quando ela saiu, ele voltou pro horário. Quando ela saiu, o Canásio voltou pro horário. Quando o Canásio voltou pro horário, que ele brigava com todo mundo naquela época, eu já estava pronto para ser fundador da Rádio Catedral, FM, que eu fui fundador da Rádio Catedral. Aí eu não tive dúvida, era jovem, não era casado, não tinha filho, não tinha ninguém para sustentar naquela época, então o que eu fiz? Esperei 2 meses, para não dizer, fui brincar na Rádio Relógio de fazer rádio, até estrear em dezembro na Rádio Catedral, né? Qual foi o ano que começou a Rádio Catedral foi fundada no dia 1º de dezembro de 92 e estreou no ar dia 8 de dezembro de 92. O Tadeuzinho foi pra lá também, né? Tadeuzinho tá lá até hoje, né? Tadeuzinho tá lá até hoje. Grande, é amigão do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, inclusive, tem uma história do Tadeuzinho, que é o Carlos Eduardo da Rádio. Lá eles chamam de Cadu, né? Cadu, Cacá, né? Cacá. Exatamente. E o Cacá, amigão, a primeira vez que ele esteve no camarim do Roberto Carlos, no Canecão, o Roberto deu um beijo, ele cabeludo, não é que nem eu, careca, deu um beijo no cabelo dele e passou 1 mês sem lavar os cabelos. Mas, então, e a história minha, voltando para minha história, foi isso. Eu cheguei aqui na Tupi assim, fui parar na Manchete, levado pela Cidinha e pela estrada de fundador na Catedral. E aqui mesmo na Rádio Tupi, eu participava como repórter do programa do Antônio Carlos. E colaborava, depois que tinha contato com os artistas, colaborava com ele numa coisa ou outra, na produção, no aniversário do Antônio Carlos. Eu ia para a TV Globo gravar com o artista para botar no ar. Né? Ele tinha, antigamente tinha até uns bilhetinhos dele para o Mário Rodrigues, pode liberar o Ricardo Campelo para gravar artistas para mim, porque é o meu aniversário. Aí ele liberava, o Mário liberava sem problema. Né? E um dia acabei chegando na Globo, através da Jussara Carioca, que é a Juju. Por quê? Faltou... Na Rádio Globo. Acabou. O Antônio Carlos tinha brigado com uma produtora, ela pediu demissão e a Juju me sugeriu. E aí eu fui para lá, para a Rádio Globo. Fiquei com eles lá de 94 a 2000, na produção do show do Antônio Carlos. Depois saí entre 2000 e 2008, fiquei fora trabalhando na Comissão de Defesa do Consumidor com a Cidinha Campos. E voltei para a Rádio Globo em 2008, né? Aí depois, essas mudanças todas que fizeram na Rádio Globo, e em 2015 me tiraram de lá, mas assim que o Antônio Carlos voltou para Tupi, ele me chamou para almoçar com ele, quer ir para Tupi comigo? Eu digo, agora, se quiser vamos estrear agora. Eu queria estrear 1 mês antes, mas aí tudo bem. Então, tem muita história para contar. Essa relação sua com o Antônio Carlos é mais ou menos o que aconteceu com a Cidinha também, né? Não, o pessoal para me sacanear diz que eu sou um cruzamento da Cidinha com o Antônio Carlos, entendeu? Mas eu mesmo falo, eu mesmo me sacaneio, entendeu? Mas a gente trabalha junto há muito tempo e ele foi o primeiro cara, o Antônio Carlos foi o primeiro cara
que acreditou em mim na reportagem ao vivo. Tanto que quando a Rádio Tupi saiu da Avenida Venezuela, não vou entregar a idade não, 64 anos é a minha idade, que aí eu já falo, porque a gente vai falando as coisas, o pessoal vê o tempo, né? Saímos da Avenida Venezuela e fomos, o primeiro programa feito na Rua do Livramento foi o show do Antônio Carlos. E aí que ele me lançou como repórter ao vivo pela primeira vez. Tem uma foto sua na internet, eu vi você novinho, de barba na rua, com microfone, eu vi uma foto dessa. Entrevistando o Ari Leite. O Ari Leite, que era aquele cara que depois o Francisco Milani, os dois já partiram também, eles faziam aquele negócio, tolerância zero, né? Pô, que maneiro. E outra coisa, Campelo, que você tem que falar, pô, essa aqui, ó, Roberto Carlos, ele tem, não é só, você não só gosta do Roberto Carlos, como todo mundo, naturalmente, mas você tem uma história ligada. A gente tem uma relação de amizade legal. Por quê? Eu batalhei 9 anos para chegar no Roberto Carlos, tá? Como fã? Para chegar como produtor, como repórter. E aliás, eu discordo de fã. Eu sou admirador. O fã é aquele que sabe, o Roberto não usa marrom, ele também não usa marrom. Eu não sou assim. Entendi. Até gosto tanto de azul e branco quanto o Roberto, mas se eu tiver que usar marrom, só que eu não sabia dessas histórias, né? Então, eu era um repórter doido e eu fui na festa, eu era da Rádio Tupi e fui na concorrência na Rádio Globo, na festa do Haroldo de Andrade dos melhores do ano. Objetivo, entrevistar o Roberto Carlos. Só que eu fui de bege e de marrom. Não sabia, mas eu tinha um quadro no Enio Barbosa, que era Conversando com Cartaz, eu entrevistei todos os artistas da época, Gal Costa, Maria Bethânia, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todo mundo, mas o meu objetivo era o Roberto. Era o Roberto. Aí ele, muito educado, cheguei no Roberto a primeira vez, ele, eu te dou uma entrevista assim, mas vamos primeiro jantar? Ok. Aí jantamos. Aí depois do jantar fui lá, e aí Roberto, tá para dar entrevista? Vamos ver primeiro o show da Alcione? Tá ok. Então tá. Aí o divulgador dele, o Sérgio, chegou para mim e disse, ele está te esperando amanhã na casa dele. Isso era dia 30 de janeiro de 1985. A casa dele amanhã e ele vai te dar a entrevista. Mas vai de cores claras. Aí no dia seguinte saiu o pagamento aqui da rádio, eu comprei calça azul, meia azul, cueca azul, sapato azul, tudo azul. E pedi para o Périco Leal, que era o diretor, o Fusquinha da rádio. Que era azul. Mas ele, por que o Fusquinha, que é o pior carro da rádio? Eu digo, porque é azul, sei lá, para não dar problema na entrevista com o Roberto. Aí fui lá, entrevistei o Roberto, fiz para todos os programas da rádio. A rádio estava fazendo 50 anos naquela época, então eu gravei o Roberto dizendo, alô amigos, aqui fala Roberto Carlos, e eu queria dar os parabéns à Super Rádio Tupi pelos seus 50 anos. O Rei, ainda vou contar, né? Ele tinha esquecido a letra da música dele, Estou Aqui, uma música religiosa. Aí eu brinquei com ele, ensinei um pedaço da letra para ele. Mas todo artista esquece mesmo a letra, né? Normal. Teve a festa dos 50 anos da rádio, o Roberto veio, eu entrevistei o Roberto e depois... E aí começou um relacionamento. Depois dali, em todas as coletivas, quando ele ganhou o Grammy, né? E todas as coletivas que eu ia, e antigamente a coletiva não era assim, hoje é moderno, né? Ele tem um microfone sem fio, cada um fazia uma pergunta, antigamente não, ele recebia um ficava muito mais cansado, né? Mas continua sendo da mesma forma, e eu pretendo botar o Roberto agora quando a gente fizer 1 ano de Rádio Tupi. Né? Com o Antônio Carlos. Com o Antônio Carlos, exatamente. 1 ano de volta, né, a Rádio Tupi, né? Essa relação assim, com o artista é um negócio que hoje não é muito comum, né, Campelo? Mas antigamente os produtores tinham esse acesso e virava essa amizade que hoje tanto que aquela turma romântica que o pessoal tem mania de chamar de brega, por exemplo, Giliardi, José Augusto, Fernando Mendes, Adriana, Vanderleia, Rosemary, é tudo amigo meu. Todos eles são meus amigos muito até hoje. A Vanderleia, eu tenho até a agradecer. A Vanderleia já veio de São Paulo para o Rio para ser paraninfa de uma turma de faculdade, a meu pedido, a pedido da diretora. Ela só falou para mim, olha, me pega no aeroporto de táxi e me leva não gastei nada com ela foi super gente fina, eu amo a Vanderleia. Esse relacionamento eu sou muito apaixonado, porque o rádio antigamente trazia, né? O rádio é mágico, né? O rádio continua sendo mágico, né? Hoje a relação é um pouco diferente entre o artista e a própria rádio. Né? Mas hoje, por exemplo, no programa do Antônio Carlos, a gente botou no ar o Márcio Grey, que vai fazer um show daqui a pouco.
no teatro, lá no Imperato, do Centro Cultural João Nogueira, e eu vou lá ver o Márcio, claro, né? Meu amigo de muitos anos. Pô, que maravilha. Né? E... Ô, Campeão, eu tenho aqui a sua história contada, né? Olha quem está falando, mas tem um quadro que é o microfone aberto. Microfone aberto é aquela parada que não tem jeito, né? Pegou de calça riada. E aí, cara, tem alguma história? Tem uma que é sensacional e o Maurício Menezes conta isso no show. A Rádio Globo sempre perdeu no horário da Patrulha da Cidade. A Patrulha da Cidade sempre foi campeã, né? Então eles faziam de tudo, né? eles faziam de tudo para lançar algum programa que combatesse a patrulha. Aí lançaram, tinha um quadro no Antônio Carlos aos sábados, que era Você Decide, fazia muito sucesso. Lançaram Você Decide Verdade com o Antônio Carlos. Aí, tudo bem, eu também na produção e na reportagem. Aí tinha assim, no Você Decide, você dizia, 1.000 pessoas ligaram dizendo que sim, 2.000 dizendo que não, né? Aí eu falei para o Antônio Carlos, nesse programa aí de segunda a sexta é melhor fazer porcentagem, né? Ele topou, concordou. Aí tinha a questão, Romário deve ou não deve ser convocado para a seleção? Ele vai, Ricardo Campelo, o ouvidor do programa, ele ouve no telefone e conta no microfone. Quem votou sim, quem votou não? Eu digo, 2% disseram que sim, 48% disseram que não. Aí ele, e os outros 50%? Aí eu ouvi a merda e falei, ainda não telefonaram. E isso aí ficou na história. Isso aí ficou na história. Isso aí, o Maurício contando, isso é verdade? O Maurício conta isso, só que eu aí vou dar uma bronca do Maurício. O Maurício conta isso errado. Porque ele muda a porcentagem. A graça foi exatamente essa. 2% disseram que sim, não, 2% disseram que não e 48% disseram que sim. E os outros 50%? Ainda não telefonaram. E essa foi... Né? Sensacional. Eu já vi o Maurício falando essa, e teve uma outra, agora, aquele negócio do bom produtor, do bom produtor. Chico Anísio era uma grande figura, além do melhor humorista do país, né? Aí eu combinei com o Chico. O Ronald Biggs, antigamente ele dava entrevista pra gente, porque ele era pai do Mike, da turma do Balão Mágico, e além de tudo ele foi contar no Jô Soares como não ser assaltado. Logo ele que roubou o trem pagador, né? Aí era essa história interessante, mas só que veio a extradição dele. E eu já tinha uma certa intimidade com ele, até porque o Mike, a primeira entrevista que o Mike deu na vida foi para mim, nos 50 anos na Rádio Tupi, então eu tinha uma relação boa com o Ronald Biggs. Até que, nesse dia da extradição, ele falou, eu não vou dar entrevista. Aí eu liguei para o Chico Anísio, Chico, eu preciso que você fique pendurado no telefone para o último quadro do Antônio Carlos, a última parte do Vamos Acordar, o quadro que tem que ele fala, acorda fulano de tal. E o Chico Anísio ficou pendurado mesmo, e eu contei para ele o porquê. Porque eu vou botar o Ronald Biggs, nem que ele diga no ar que não vai dar entrevista. E foi o que aconteceu. Chico Anísio ficou esperando e depois eu combinei de gravar com o Chico para no dia seguinte ele não ter que acordar, porque ele já tinha acordado ali para mim, né? Aí o Chico ficou realmente, e quando eu liguei para o Ronald Biggs, eu precisei direitinho. Aquele, sabe o negócio que o operador de áudio faz direitinho, o comunicador ou o locutor vai falando daquela música, entrou a introdução e entra o cantor certinho. Eu programei aquilo certinho. Quando o Antônio Carlos disse, acorda Ronald Biggs, eu já disse que não vou dar entrevista porra nenhuma. E aí o Antônio Carlos, essa foi a entrevista. Eu digo, essa foi a entrevista, mas agora você tem que gravar com o Chico Anísio para botar ele no ar amanhã, porque ele ficou quebrando o galho, né? Então, essa foi a segunda história engraçada que aconteceu comigo. Isso é legal, porque você tem uma história dentro de um contexto de rádio que hoje está mudando um pouco, né? Assim, o rádio, no geral, está mudando. É verdade. E essas histórias, com certeza, fazem parte de uma época que talvez não volte, né? Assim, eu pretendo até fazer um livro sobre isso. Mas maravilha. Eu fico na dúvida, assim. Eu queria falar sobre produção, como é fazer produção, como é fazer reportagem, essas coisas todas. Graças a Deus, a galera jovem toda me curte, né? Então... maneiro. E agora, sem ajudar, quem ajudou? Pedro de Lara, Antônio Carlos, mais que todo mundo, Cidinha Campos, Paulo Barbosa com quem eu comecei. Paulo Barbosa, hoje os filhos dele estão adultos, pais de filhos, não sei o quê. Eu levava os filhos do Paulo Barbosa para Petrópolis para deixar com os avós. Né? Então a gente teve uma história pessoal, aí o pessoal pensa que é romantismo, isso, mas não é. Foi tudo uma realidade bonita que passou. Sabe uma coisa?
os divulgadores, por exemplo, de artistas, né? De gravadora, né? Exatamente. Quando eu me formei na faculdade, eu recebi um cartão com assinatura de todos os divulgadores me parabenizando, entendeu? Pô, que legal. Outro dia encontrei a Iracema e o Carlinhos, graças a Deus, contando esse povo vivo aí, né? Pô, outro cara que maravilhoso, que eu não posso esquecer, já partiu, Gerry Adriane, foi muito legal sempre comigo, né? Então, é muita coisa. Se for agradecer aqui, tem uma lista enorme. É verdade. Né? Pô, mas obrigado, Campeiro. Você é sensacional. Tem uma honra de estar aqui ao lado Também do tem Campeiro. uma honra de estar aqui ao teu lado. Tivemos juntos, né? Um tempo lá no começo dos E esse anos copinho 90. aqui, só para deixar a invejinha na galera, é do navio do Roberto Carlos, que no show do navio, quando ele canta Champanhe, entra os garçons servindo champanhe para toda a plateia, né? Você já foi quantas vezes nesse cruzeiro? Ah, desde 2010 que eu vou. Mas vou como jornalista, sim, né? Sim. Na coletiva, mas vou. Né? Ricardo Campelo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem um contador aí? Não tem contador. Por que não tem contador? Não, tem sim. Ah, eu não vi. Imbecil. Tem um contador, imbecil. É. Tchau. Tchau. Bom programa. Valeu. Valeu.